Ontem teve gol do Gabigol, só que não valeu. Felipe Melo e Kahneman no Boca Juniors. Messi finalmente de volta. Técnicos na corda bamba no Brasileirão. Isso tudo e mais um resumão dessa segunda rodada da Champions League. Esse é o OneFootball Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e essas são as notícias do dia. Então vem comigo. Ontem foi o dia da primeira partida na semifinal da Libertadores entre Grêmio e Flamengo. E que jogo! O Mengão começou com um rolo compressor e logo no começo já teve 2 gols anulados, aos 21 minutos de jogo com o Everton Ribeiro e aos 23 com o Gabigol. O rubro-negro foi capaz de criar inúmeras chances, com uma primeira etapa muito superior ao tricolor gaúcho. Com 66% de posse de bola, o time carioca dominou completamente as chances de finalizações. Mas como destacou Renato Gaúcho na coletiva de imprensa, o Flamengo teve a chance de praticamente garantir a classificação, mas não o fez. Depois de o que deve ter sido um baita de um puxão de orelha do técnico do tricolor, o Grêmio voltou para o segundo tempo renovado, conseguiu manter a posse de bola e impor seu jogo. Mas como estamos falando de futebol, mesmo no melhor momento do Grêmio, quem marcou foi o Flamengo. Bruno Henrique ganhou de cabeça de Galhardo e fez o primeiro gol validado da noite. Gabigol ainda marcou mais um, que também foi anulado pelo VAR. E no fim da partida, quando tudo encaminhava para uma vitória carioca, um contra-ataque seguido por uma boa troca de passes, Everton Cebolinha encontrou o PP na pequena área para marcar o empate. Ok, o Flamengo empatou com gols fora de casa e tem a vantagem de um empate sem gols no próximo jogo, que acontece dia 23 no Maracanã. Mas com o primeiro tempo tão abaixo do Grêmio, o gosto da derrota parece estar até agora na boca dos flamenguistas, né? O Mengão soube jogar e criar, mas falhou na última bola, faltou o gol e talvez um pouco de sorte. Agora, caso a partida de volta no Rio se desenhe como que se viu no segundo tempo, o rubro-negro vai ter dificuldades para dominar o meio-campo e pode ser que se complique. A volta ainda de alguns desfalques do tricolor gaúcho e a recuperação de Maicon ainda podem transformar algo que tinha tudo para ser uma situação de vantagem do Flamengo em problemas dentro de casa. O Boca Juniors, que perdeu a primeira partida da semifinal para o River Plate por 2-0 nesta terça-feira, está em época de eleições para presidente. E um dos 4 candidatos ao cargo, José Beraldi, já fez algumas promessas de campanha, viu? Em uma entrevista à Rádio Mitre, o candidato declarou interesse em contratar Felipe Melo como um reforço no meio-campo chinês. Ainda comentou que nunca teria perdido a oportunidade de contar com Daniel Alves e já teria levado o Kahneman para a zaga do Boca. Ousado, né? E para finalizar, ainda disse que o técnico do Boca precisa começar a apresentar resultados e que, se eleito, tem em mente levar Luiz Felipe Scolari para dirigir o time da Bombonera. Opa, se você chegou até aqui, tá esperando o que para se inscrever? Aperta o botão vermelho e clica no sininho para não perder nenhuma notícia do futebol brasileiro e mundial. Vai lá, tô esperando. Ontem teve o segundo dia da segunda rodada da Champions League. Depois de um 7-2 do Bayern em cima do Tottenham antes de ontem na Inglaterra, ninguém sabia o que esperar de mais impressionante que isso, né? O jogo mais aguardado era sem dúvida Barcelona e Inter de Milão, com a possibilidade da volta de Lionel Messi. E bem, ele voltou. Começou a partida muito acanhado, vendo o Barcelona ter dificuldades na criação e a Inter com um volume de jogo muito maior. Tanto que Lautaro Martínez abriu o placar para os italianos e o confronto se encaminhava para uma quebra de tabu. O Barcelona tem uma invencibilidade de 6 anos no Camp Nou, totalizando 32 partidas sem perder na Champions League. Os italianos eram mais perigosos, mas a primeira etapa terminou assim. Porém, no segundo tempo, o Barcelona entrou no jogo, mais ainda depois que Arturo Vidal entrou no lugar de Busquets e a posse de bola começou a passar muito mais tempo nos pés dos catalães. Griezmann teve de novo uma participação apagada e parece que não conseguiu encaixar com o elenco do Barça ainda. Dembélé entrou no seu lugar na segunda etapa, o que aumentou as chances do lado esquerdo de campo. Mas Barcelona tem Messi e Suárez, né? Mesmo quando não estão nos melhores momentos de sua carreira, são uma dupla incrível. Suárez marcou o primeiro em um lindo voleio depois do cruzamento de Vidal. O time parecia encaixar as jogadas com cada vez mais facilidade, quando depois de uma jogada individual, Lionel Messi encontrou Suárez para fazer o segundo do Barça e o segundo dele na partida. Realmente Messi não fez uma grande apresentação no Camp Nou ontem, correu menos do que o normal e parecia visivelmente sentir a distância que esteve dos gramados. Mas ainda é Messi, né? O Barcelona, mesmo com tantos problemas no seu esquema tático, ainda tem um elenco sensacional e conseguiu ontem dar um passo para fora da crise que parecia rondar a equipe e aumentar para 33 jogos a invencibilidade em casa na Champions League. Outro jogo emocionante e surpreendente nessa quarta-feira foi o confronto entre o Liverpool e o RB Salzburg pelo grupo E da competição. O jogo parecia encaminhar para uma goleada inglesa, com Sadio Mané, Bobby Firmino e Salah em dias inspirados. O 3-0 aconteceu antes dos 36 minutos da primeira etapa. O
Salzburg conseguiu o primeiro gol dele aos 40 minutos ainda no primeiro tempo. O sul-coreano Hwang Hee-chan deu um drible espetacular em Van Dijk, que assistiu o gol adversário ajoelhado em campo. Tá certo que o time austríaco tinha marcado 6 gols no primeiro jogo, mas com 3-1 no começo do segundo tempo, ninguém esperava uma reação tão forte deles. O Salzburg pressionou os atuais campeões e conseguiu empatar o jogo antes dos 15 minutos da etapa final, mas com um passe de cabeça de Firmino, Salah garantiu a vitória dos Reds, o que deixa o time inglês em segundo do grupo. Apesar de 2 gols de Salah, uma atuação que vale destacar foi a de Firmino. Ele deu 2 assistências no jogo de ontem e foi essencial para o ataque da equipe de Klopp. Isso tudo no dia do aniversário dele, né? Não saiu gol, mas a vitória já é um bom presente. Os placares mais inesperados nessa segunda rodada talvez tenham sido o 0-0 do Napoli contra o Racing Genk e o 2-0 do Lyon em cima do RB Leipzig. O Napoli, que mostrou um ótimo futebol contra os Reds na primeira rodada, não conseguiu encaixar o jogo e mesmo com 63% de posse de bola, não conseguiu balançar a rede. O Lyon, que empatou com o Zenit na semana passada, superou a sensação da Bundesliga depois de 2 erros da defesa alemã. A Champions League volta dia 22, com a terceira rodada da fase de grupos. Ontem tivemos alguns jogos que estavam atrasados no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro perdeu mais uma, a 7ª derrota nas últimas 8 partidas. O 2-1 de virada contra o Vasco pode ser a gota d'água para a diretoria do Galo optar pela saída de Rodrigo Santana. O técnico não tem conseguido fazer o time render como nas primeiras rodadas do campeonato. O Atlético saiu de 4º colocado em agosto para uma 10ª colocação depois do jogo de ontem. Outro nome que também está cotado para deixar o cargo é de Eduardo Barroca. O Botafogo amarga 3 derrotas seguidas no campeonato e tem clássico contra o Fluminense no próximo domingo. Depois de protestos de torcida e até de uma invasão ao campo de treinamento do Fogão, a derrota para o Fluminense seria claramente um ponto final no emprego de Barroca. E é isso aí, se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Para ver vídeos nossos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.